Olá, queridos, graça e paz, boa tarde, nessa tarde maravilhosa que Deus fez para nós hoje, né? Um dia abençoado, né? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, né? Alegrarmos sempre, né? Em Filipenses diz alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele quem nos dá força, né, em todos os momentos, né? Talvez você não se sinta uma pessoa forte, querido, mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então acredite na força que há em você por meio do Espírito Santo. Amém? Bem, eu fiz esse vídeo, né, compartilhando com vocês. Eu tenho uma palavra para compartilhar no meu coração. E eu decidi fazer um vídeo, né, orando ao Senhor primeiro, né? Aí o Senhor me deu essa palavra e eu decidi fazer e compartilhar nesse meu canal abençoado, que eu creio que vai ser uma bênção para a tua vida. Amém. E a palavra que eu tenho hoje é sobre obediência. Sabe, queridos, é necessário, quando nós caminhamos com Deus, nós termos obediência. A obediência gera bênção, bênção para a nossa vida. Mas sabe que quando nós somos obedientes, não pensando nas bênçãos, elas naturalmente vêm, amém? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, a Bíblia diz. Mas a obediência é fruto de um coração grato, de um coração submisso ao Senhor. O que Deus tem te pedido para fazer, né? Qual é as coisas que Deus tem falado ao seu coração para você fazer, né? Você tem feito a vontade de Deus, né? Você tem buscado conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Sabe, esses dias o Senhor estava me falando: aquele que crê em mim, ele dará passos de ousadia naquilo que eu tenho para ele. E eu comecei a refletir sobre isso, estudando o livro de Josué, né? Inclusive, eu tô até preparando, né, uma palavra sobre essas passagens que eu estou lendo. Mas hoje eu quero compartilhar com você essa história que está em Mateus, capítulo 21, né? A partir do versículo 28, né, até ao 32. É uma parábola que Jesus conta de um pai que chegou para os seus filhos. Ele chegou para o primeiro filho e pediu um favor ao filho, né? Pediu para que ele fosse cuidar da vinha dele. E o filho inicialmente disse: não quero, né? Mas aí depois, querido, ele se arrependeu e foi fazer a vontade do pai, né? Sabe que muitas vezes Deus nos pede algo que nós talvez não vamos querer no momento. Não, talvez por não acharmos que não somos capazes, talvez acharmos que não iremos conseguir, né? Talvez por isso nós não queiramos fazer. Eu lembro do episódio de Jesus no Getsemane, que ele orou 3 vezes ao Pai para que passasse aquele cálice que ele haveria de beber, né? Que seria a morte na cruz. Sabe que muitas coisas que Deus vai nos pedir, talvez a nossa mente, a nossa carne não queira. Mas, querido, nós precisamos obedecer. Nós precisamos acreditar que nós conseguiremos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E Jesus, ele foi um exemplo de obediência, foi e é um exemplo de obediência. Jesus, mesmo com a sua carne tremendo, ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Então foi assim com esse filho que disse inicialmente ao pai, ele disse: eu não quero. Ele foi sincero com o pai. Sabe que Deus ama quem é sincero com ele. Nós precisamos ser sinceros com Deus, nos achegar ao trono da graça com ousadia, intrepidez, pelo novo caminho, o novo e vivo caminho, que foi o caminho que Jesus conquistou para nós, para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. E quando você for orar ao Pai, seja sincero com Ele, querido. Ele é o seu Pai, né? E nós vemos aqui que esse rapaz se arrependeu e foi obedecer ao Pai. Sabia que Deus se agrada disso?
quando nós nos arrependemos dos nossos erros e decidimos obedecer. Amém? E aí Jesus fala que o pai também pediu ao segundo filho para que fosse na vinha. E o filho, né, disse assim: claro, pai, eu vou. Mas o coração, querido, não estava alinhado e ele não obedeceu. Aí, Jesus disse que ele não obedeceu. Ele disse ao pai que iria fazer, mas não obedeceu. Então, nós devemos ter cuidado, querido, com aquilo que nós dizemos ao Senhor que iremos fazer. Né? Nós precisamos sondar o nosso coração, ter o nosso coração alinhado com o Senhor, né? E obedecê-lo. É isso que eu aprendo nessa história, sabe? Deus, ele não quer pessoas perfeitas, ele não procura perfeição porque ele sabe que nós não somos perfeitos ainda. Mas ele quer que o desejo do nosso coração seja procurar a perfeição, que é a maturidade. Quando a Bíblia fala em perfeição, ela fala em maturidade. Ela fala de nós chegarmos ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a varão perfeito, varoa perfeita. Então, Deus só quer disponibilidade no nosso coração de fazermos a sua vontade, né? Foi assim com Jesus. Tem uma palavra que Jesus falou que eu guardei isso no meu coração, tá lá em João, né, no capítulo 16, que ele diz: olha, o Pai sempre está comigo. Ele diz aos discípulos: o Pai sempre está comigo, porque eu faço o que te agrada. Então é isso, querido, que nós devemos fazer. Nós devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor e Ele sempre estará conosco. Jesus disse: as minhas palavras estiverem em vós, né, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Isso é falando de quê, querido? De obediência. Obediência traz as bênçãos para nós. Obediência, um filho obediente com o coração alinhado, né? Todos nós precisamos, né? De vez em quando de um ajuste, né? Nós estamos crescendo e avançando, mas saiba que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que nós queremos acertar. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho hoje, é sobre obediência e passos de fé. Eu vou colocar o título desse vídeo, Passos de Fé. Sabe que a vida com Deus é isso, é você a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, dando passos de ousadia, passos no Senhor, na obediência, né? E Deus é aquele que galardoador aqueles que o buscam com um coração alinhado. Amém? Deus abençoe a sua vida, querido, e seja abençoado na prática dessa palavra.